Olá, povo lindo de Deus! Mais uma aulinha, mais uma revelação de Deus para as nossas vidas. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam se aproximando mais de Deus, que vocês estejam descortinando, sendo descortinados, que esteja tirando o véu do entendimento desse Deus maravilhoso que quer se relacionar com o homem, e ele se revelou, né, através do seu filho Jesus, mas muitas vezes nós não conhecemos esse Deus como nós poderíamos conhecer, porque o evangelho que tem sido nos apresentado é um evangelho misterioso, como muitos crentes falam, né? Isso é mistério, é Deus de mistério, como eu mencionei para vocês. Então, assim como eu mencionei, e sempre que eu menciono algo, eu gosto de fazer um vídeo para esclarecer melhor aquilo que foi mencionado. Eu já disse que vocês podem pedir temas que vocês gostariam de que eu falasse aqui, algum texto bíblico, né? Quando vocês quiserem, vocês podem fazer isso. Mas eu pergunto para vocês, Deus é um Deus de mistério para vocês? Vocês gostariam de conhecer melhor esse Deus? Eu citei na outra aula que a igreja não tem avançado nesse conhecimento de Deus. E às vezes o que se apresenta para nós é uma sutileza de engano que vai nos mantendo mais afastados de Deus do que nós poderíamos, né, estar se nem ouvíssemos falar do Evangelho. Porque nós vamos ver que Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar o mundo com ele. E o mundo continua tendo Deus como algo misterioso, algo que não é acessível ao homem. Mas nós vamos ver que na Bíblia Sagrada não tem base. A Bíblia não deixa base para isso, para dizer que Deus é um Deus de mistério e que o homem não pode chegar ao pleno conhecimento de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos crentes de Corinto. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, de 18 e 19. Então, Deus reconciliou o mundo com ele através de Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós recebemos o ministério da reconciliação, de tirar o véu das coisas que estão encobertas para o mundo. Cabe a nós tirar esse véu. Nosso ministério é o da reconciliação do homem com Deus. Somos embaixadores. Isso significa que Deus quer se revelar ao homem, Deus quer se revelar ao mundo, Deus quer se revelar a você. Lá em João 8,32 tem aquele texto tão conhecido, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês vejam que tem pessoas que ainda usam esse versículo de forma errada. Eles usam esse versículo para defender a sua própria verdade. Quando eles acham que alguém mentiu sobre eles, eles dizem, vocês vão conhecer a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Não diz nada disso. O texto não está dizendo nada disso. Outros pegam a Bíblia, e porque a Bíblia é verdade, né? Eles dizem, conhecendo a Bíblia, vocês serão libertos também. Não é nada disso. Tanto é que, para evitar dúvida, mais na frente, Jesus diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a única verdade capaz de libertar o ser humano é Jesus Cristo. E quando essa liberdade alcança o ser humano, acabam-se os mistérios. Nós andamos com Cristo, Cristo está em nós, nós nele, e com isso somos reconciliados com Deus. Em Hebreus também, o escritor vai falar, né? Havendo Deus falado antigamente, na época da lei, Deus falou através de profetas, através de anjos, de sinais, de maravilhas, mas o escritor vai dizer que hoje ele nos fala através do Filho. Quem tem Jesus Cristo tem revelação,
tem comunhão com Deus. Veja o nome de Jesus. O nome de Jesus foi Emanuel, foi o nome que ele recebeu. O nome de Jesus de registro era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Yeshua, Hamashia, é o Messias Salvador. E Yeshua quer dizer Deus Salvador. Então vocês vejam que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Como pode um Deus que se encarna e vem aqui nessa terra se revelar completamente aos seus, ser um Deus de mistério? Então, esses crentes que estão em mistério, eles ainda estão debaixo da lei, ainda estão precisando converterem-se realmente a Deus através de Jesus Cristo, infelizmente. E são muitos, queridos, são muitos, são igrejas apinhadas de pessoas que ainda não têm a revelação de Deus nas suas vidas. O apóstolo Paulo pregou um evangelho que lhe foi revelado pelo próprio Cristo. Lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11, ele diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi revelado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo recebeu a revelação de Jesus Cristo para entregar para nós o evangelho da graça. Todos os outros apóstolos falavam para judeus como judeus. Mas o apóstolo Paulo fala para nós, os gentios. Esse evangelho de Paulo é que devemos viver e pregar. Paulo foi o apóstolo escolhido por Deus para pregar o evangelho da graça. Em 1 Coríntios 2,9 ele vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, quer dizer, à mente, ao entendimento do homem, o homem não entendeu, são as que Deus preparou para os que o amam. Você vai viver em mistério? De jeito nenhum. Vai vendo, meu querido, vai vendo. Se você ama a Deus, Ele tem coisas lindas para revelar a você. Uma dessas coisas que Deus quer revelar a você é que você já reina com Cristo. Você não precisa esperar morte, você não precisa esperar céu, você não precisa esperar, como os evangélicos acreditam, Cristo voltar a pisar nessa terra. Não, quando ele pisou aqui, ele disse: venha a nós o teu reino. É chegado entre vós o reino de Deus. Então, nós já reinamos com Cristo em vida. Nada de esperar a morte. Nós já reinamos com Cristo, somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Você é especial. Você é um escolhido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não precisa de sacerdote para te levar a Deus e trazer Deus a você. Você não precisa de mediadores. Você não precisa de guias nessa terra. Não precisa pagar nada. Nem dízimos, nem campanhas, nem jejuns. Você não precisa. Você tem Jesus Cristo. Então você está reconciliado com Deus e você está reinando em vida com Jesus Cristo. Hoje você pode orar a Deus, porque só um intercede por nós, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então nos deixou um intercessor, que é o Espírito Santo de Deus, para interceder por nós, não pessoas humanas. Quando Tiago diz ali, orai uns pelos outros, é uns pelos outros, não é um pelos outros. É todos orando, todos em comunhão de oração. Entenderam? Graças a Deus que eu tenho um grupo de alunos grandes que são pobres de espírito. Os pobres de espírito são ensináveis. Eles estão prontos para aprender. Agora, os evangélicos não são ensináveis. Os evangélicos têm a mente cauterizada, a mente endurecida pelas tradições. E quando a gente fala uma coisa, eles interpretam de outro jeito e já querem discutir. Então, meu querido, louvado seja Deus pela sua vida, por esse grupo grande, mais de 600 pessoas, né? No outro vídeo eu tive mais de 700 visualizações.
quase 600 no Face, mais as do YouTube. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que estão abraçando o Evangelho da Graça. Essas coisas, essas superstições, são para os que não vivem em graça. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, que o Espírito que penetra nas profundezas de Deus é o que nos revela todas as coisas. Não é o ser humano, é o Espírito que penetra nas profundezas de Deus. É Ele quem nos revela, é Ele quem me revela. Louvado seja o nosso Deus por isso. Se dizer para você que Deus é um Deus de mistério, é engano da religião. Fuja desses enganadores que estão sendo pedra de tropeço para que você não viva desfrutando da graça de Deus, para que você não viva em plena comunhão com Deus. Eles se colocam como sacerdote, eles se colocam entre você e Deus. Os templos deles estão cheios, nós sabemos disso, porque o povo vai sendo enganado, infelizmente. Esse ano que se passou, bateu o recorde em escândalos causados por líderes religiosos. É Deus fazendo com que eles caiam por terra, que o orgulho humano caia por terra, quando as pessoas não estão firmes no seu relacionamento com Deus. O pior é que elas caem juntos com esses líderes, quando elas não estão firmes na graça de Cristo, quando elas ainda não entenderam que elas já estão reinando com Cristo. Um líder desse cai e elas caem junto, porque a fé delas está firmada no homem e não em Cristo. Ela não ora, ela pede orações, ela vai em reunião de libertação ainda. Crente de tantos anos ainda frequentando reuniões de libertação, reuniões de consagração. Queridos, os utensílios do Templo de Jerusalém eram consagrados a Deus. Esses utensílios foram levados junto com o povo exilado para a Babilônia. Nabucodonosor não tocou naqueles utensílios durante todos os anos que Israel ficou cativo lá, porque eram utensílios consagrados ao Senhor. Quando o rei Beltesazar deu um banquete e mandou buscar aqueles utensílios para usar no seu banquete, vocês sabem o que aconteceu com ele. O reino dele foi cortado. O reino dele foi cortado, porque ele mexeu em algo que foi consagrado uma vez por todas ao Senhor. Pode passar os anos que forem. E os crentes precisam ir toda semana em culto de consagração. Por aí nós vemos que não foram consagrados ainda. O dia que eles forem, eles param de ir. Mas graças a Deus, a igreja às vezes tem 100 membros, só 2 frequentam esses cultos. A igreja tem 400 membros, 5 frequentam esses cultos. Então, graças a Deus que a maioria não sente necessidade disso. Então, vejam bem, essas pessoas não estudam a palavra, porque vivem atrás de revelações humanas. E assim elas vão caminhando nesse mundo. Eu quero desejar que Deus te abençoe grandemente com o tirar do véu, com o descortinar do véu, e que você reconheça que você reina com Cristo, vive em graça e que não tem mistério para você, porque Deus é um Deus que gosta de se revelar ao ser humano. Muito obrigada. Deus te abençoe, querido.